O PL vai presidir ainda a Comissão de Educação. O deputado Nicolas Ferreira recebeu 22 votos favoráveis e 15 votos contrários. Em sua fala, o deputado destacou temas como a votação do Plano Nacional de Educação e a discussão sobre o homeschooling no Brasil. Eu acredito que é muito importante e num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como por exemplo o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula. E aí, Piotr, dia de definição em Brasília, o deputado Nicolas Ferreira então vai comandar a Comissão de Educação e a principal comissão da Câmara, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, então passará a ser comandada pela deputada Caroline de Toni, do PL. O que a gente pode esperar aí dessa comissão agora com a deputada do PL à frente da pasta? Vale só lembrar que ainda no governo Bolsonaro, a Bia Kicis, a deputada, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E vale lembrar, ela foi elogiada, inclusive, pelos, naquele momento, parlamentares de oposição. Agora, até porque isso é um acordo. Cada legislatura tem um acordo e, obviamente, que isso tem que respeitar o número de deputados eleitos, o tamanho da bancada. Pela lógica política, o PL já era para ser o presidente da comissão, ter a presidência da Comissão de Constituição e Justiça no ano passado. Houve um acordo que viria a ser apenas este ano. Isso foi respeitado. A deputada Gleisi Hoffmann, que preside o PT, saiu por aí reclamando, mas enfim, a Gleisi Hoffmann reclama de tudo. Membros do próprio PT votaram na Carolina de Toni, porque era um acordo. Acordo é acordo, acordo se honra, porque o parlamento é um lugar que, se você derrubar acordos, você coloca aquilo numa polvorosa que ninguém mais controla. E aí sim, teve uma discussão importante, essa indicação do Nicolas, porque a Ana Paula não está conosco hoje, vai estar conosco amanhã. Ela tem falado sobre esse Plano Nacional da Educação, que é um emaranhado de coisas absurdas ali, ou seja, não tem pluralidade nenhuma naquele documento, muito pelo contrário, aquilo foi sequestrado por um grupo ideológico. A Ana fez menção, tem reportagem, aliás, são 2 reportagens em 2 semanas consecutivas na Revista Oeste, vale a pena você checar ali. Eu reli recentemente essa matéria, até contei a Ana aqui sobre esse assunto. Ali, aquilo foi sequestrado e importante a presidência do Nicolas para trazer, no mínimo, pluralidade para esse debate. Porque aquele plano simplesmente não fala das coisas mais importantes da educação, que é formação básica consistente. E formação básica consistente, eu vou retomar aqui uma frase que me disse, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Se não entender bem a língua portuguesa para poder interpretar texto, escrever, se manifestar bem, se expressar bem e matemática, não tem agenda política, vamos discutir política, vamos discutir... Não. Primeiro, essas 2 coisas. Você só vai entender história se você souber ler, escrever e interpretar texto. E você só vai entender a história se você também entender bem de matemática. Então, quer dizer, e para entender história, é coisa básica para poder discutir política, senão você sai falando qualquer bobagem. Então, o importante também é a Comissão de Constituição e Justiça, é por onde passa absolutamente tudo. Nada vai ao plenário se não passar pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça, porque é lá que se vê se aquela medida é constitucional ou não. Se for inconstitucional, não tem por que ser votada no plenário. Então, passa tudo. Mas a Comissão de Educação é também importante, muito importante, sobretudo nesse momento em que este plano é um plano para 30 anos, se não me engano, ou até para 30 anos, alguma coisa nesse sentido, em que, ou até 2030, não me recordo agora, mas enfim, é por um longo período de tempo em que este assunto precisa de debate. E o plano não fala sobre eficiência, ensino competente de matemática, de língua portuguesa, interpretação de texto. Coisas que as gerações que antecederam essa geração, em que boa parte da educação está sendo simplesmente dilapidada por questões ideológicas, é quem está segurando hoje a educação do país. Só que as pessoas passam, é preciso formar os jovens que estão hoje na escola e formá-los bem, sem ideologia. Ideologia é essas outras que nós estamos falando e questionando há muito tempo. Sem formação consistente em coisas básicas, como matemática e língua portuguesa, não tem avanço para país nenhum.